Madeleine Leininger, nascida em 13 de julho de 1925, em Sutton, Nebraska, nos Estados Unidos, foi uma teórica norte-americana, uma educadora, escritora, administradora, pesquisadora, consultora e palestrante. Ela vivia em uma fazenda, com seus irmãos e irmãs. Formou-se em Sutton High School e, após sua formatura, entrou no Corpo de Enfermagem do Exército dos Estados Unidos, enquanto cursava um programa básico de enfermagem. Foi devido à doença cardíaca congênita de sua tia que decidiu tornar-se enfermeira. Em 1945, Leininger, junto com sua irmã, entrou para o Corpo de Enfermeira do Cadete, um programa federal e financiado, que tinha o intuito de aumentar o número de enfermeiras que eram treinadas para atender às necessidades previstas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, graduou-se em enfermagem em Denver, na St. Anthony's School of Nursing, e no ano de 1950, bacharelou-se em Ciências Biológicas pelo Benedictine College, em Edison. Em 1954, tornou-se mestre em Saúde Mental e Psiquiátrica, e, no ano seguinte, dirigiu um programa de enfermagem psiquiátrica para crianças. Após 11 anos, concluiu seu doutorado em Antropologia na University of Washington, em Seattle. Tornou-se responsável também pelo primeiro curso de enfermagem transcultural na Universidade do Colorado. Madeleine, durante seu exercício profissional em um lar para orientação de crianças e pais, localizado no centro-oeste dos Estados Unidos, pôde perceber que as crianças mostravam diferentes comportamentos, que eram constantes. Ela deduziu que essas diferenças se davam devido à cultura. Logo, notou também que seria necessário que a enfermagem adquirisse mais conhecimento sobre a cultura dessas crianças. Assim, seria possível o entendimento e o desenvolvimento de práticas de cuidado de enfermagem variadas que se adequassem às suas culturas. Foi então que passou a dedicar-se à enfermagem transcultural e se doutorou em antropologia. Em 1978, Leininger publicou seu primeiro livro, intitulado de Transcultural Nursing, e no ano seguinte elucidou a etnoenfermagem, definindo-a como o estudo de crenças, valores e práticas de cuidado de enfermagem, tal como percebidas, conhecidas, cognitivamente, por uma determinada cultura, através de sua experiência direta, crenças e sistemas de valores, segundo George. 6 anos depois, Madeleine apresentou a teoria da diversidade e universalidade do cuidar cultural e participou do primeiro simpósio brasileiro de teoria de enfermagem, no Brasil, em Florianópolis. Leininger, em 1988, forneceu mais informações sobre sua teoria, expondo como pressuposto que culturas diferentes percebem, conhecem e praticam o cuidado de modos diferentes, mesmo que possuam semelhanças em relação a ele. Já em 1995, ela publicou um livro chamado Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research and Practice. Dentre os seus cargos, estava o de professora emérita de enfermagem da Wayne State University. Foi também membro do corpo docente adjunto na University of Nebraska Medical Center, em Omaha, e durante sua carreira obteve diversas certificações oficiais, como PhD e Living Legend. Madeleine também escreveu e editou 27 livros, fundou a Revista de Enfermagem Transcultural, visando apoiar a pesquisa da Sociedade de Enfermagem Transcultural, que iniciou-se em 1974. Ela publicou mais de 200 artigos e deu mais de 850 palestras públicas nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Por fim, veio a falecer no dia 10 de agosto de 2012, em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos. Yellow diamonds in the light, and we
Sociedade do Cuidar Cultural foi criada por Madeleine Langer e ela emprega a visão holística ao paciente. Isso inclui sua cultura, valor e hábitos próprios, porque eles interferem na saúde do paciente. E também porque a cultura ela é responsável por orientar os pensamentos e a ação do paciente. E, portanto, é importante que a enfermeira entenda e conheça a cultura da Langer. É importante também preservar, adaptar e repadronizar as práticas do cliente, visando uma melhora na qualidade de vida do mesmo. Além disso, indivíduos com culturas diferentes, eles podem orientar o cuidado ao profissional, a forma que desejam ser cuidados e as suas necessidades. E através do conhecimento do indivíduo, é possível trabalhar o conhecimento genérico, que é aquele popular que ele traz ao consultório, e o profissional. E assim estabelecer mudanças de comportamento. Em sua teoria, a Langer ela também define a universalidade, que são as semelhanças entre as culturas, e a diversidade, que são as diferenças entre as culturas. A teoria de Langer possui alguns conceitos fundamentais que dão base ao modelo Sunrise. Alguns deles são cuidar como verbo, que é considerado uma ciência e uma arte humanista. Ela consiste no comportamento e no cuidado personalizado que dão a promoção à saúde ou à sua manutenção. Cuidar culturalmente congruente é ter atos ou decisões que, adaptados à cultura, promovem um atendimento significativo. E o cuidado como substantivo é dar assistência ou facilitar a melhora da condição de vida dos pacientes, como enfermagem, que é uma disciplina e uma profissão que pratica o cuidar, que estabelece e mantém o bem-estar e ajuda a lidar com a deficiência e com a morte. Enfermagem transcultural é a prática do cuidar culturalmente congruente. Bom, há outros conceitos fundamentais. Visão de mundo, que é o modo de perceber o mundo e tem relação com a cultura. Sistemas de cuidados genéricos são conhecimentos populares, têm base doméstica e são aprendidos e transmitidos. Sistemas de cuidado profissional são formalmente ensinados, têm instituições profissionais e são aprendidos e transmitidos. Diz que a saúde ela é universal. Ela é definida em cada cultura por suas crenças, valores e prática. Já na estrutura social, nós temos o processo interdependente, que é o processo dinâmico e de natureza onde um depende do outro. Nos elementos da sociedade, é o modo como a sociedade interage entre si. Já nos sistemas, existe o educacional, religioso, cultural, e eles são delimitados pelo contexto linguístico e ambiental. A do cuidado cultural. Há um auxílio para a preservação de hábitos favoráveis do cuidado e da saúde. Acomodação do cuidado cultural. Adaptar, negociar ou ajustar hábitos de vida em prol do bem-estar. Reestruturação do cuidado cultural. É a reconstrução de ideias em prol da mudança dos padrões de saúde ou de vida visando o processo harmônico. What it takes to come alive. Bom, Langer, ela criou o modelo Sunrise, que é baseado no conhecimento e nas percepções, que vai da estrutura cultural à social. É dividido em 4 níveis. Primeiro, a visão de mundo e fatores que influenciam. Segundo, informações sobre o objeto, de cuidado e práticas do mesmo. Terceiro, informações dos sistemas genéricos e profissionais, ou seja, o indivíduo. Quarto, decisões e ações culturalmente congruentes. O cuidado humano existe dentro de todas as pessoas, dentro de todas as culturas. Ou seja, isso torna o cuidado humano universal. O ser humano, ele tem habilidades como cuidar e preocupar com o seu semelhante. Isso os torna seres cuidadores, seres que cuidam de modo universal e diverso. No paradigma saúde, há sistemas de saúde. Neles são inclusos práticas de atendimento de saúde, mudanças de padrões de saúde, promoção e manutenção de saúde. Também são inclusos visão de mundo e fatores influenciadores que interferem na saúde. A enfermagem deve ser praticada de acordo com cada situação específica para que a saúde seja universal. Sendo assim, em
cada circunstância deve ser levado em conta as crenças, os valores, as práticas do cliente, para que a saúde seja universal e diversa. Para Medellín, no metaparadigma ambiente, ele não é definido, porém ela tem a visão de mundo, a estrutura social e o contexto ambiental. Esses elementos, eles são tidos como ambiente, que interferem na cultura e na saúde do paciente. No metaparadigma enfermagem, Medellín, ela define as etapas e ações de enfermagem culturalmente, que são 3. A conservação ou manutenção do cuidado cultural, ajustamento ou negociação do cuidado cultural, a repadronização do cuidado cultural. Seguindo essas etapas e ações, é possível evitar conflitos. I like it.